Olá, turma! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Diana e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre soluções. Não acabou ainda não, viu? Hoje nós vamos aprender sobre diluição e concentração das soluções. Vamos lá? Bom, o que seria diluir ou concentrar? Vamos ver aqui alguns exemplos do nosso dia a dia. Quando a gente vai preparar um café, nós temos a opção de fazer um café mais encorpado, que a gente chama de café forte, não é isso? E como é que a gente faz isso? Colocando menos água em relação ao café, certo? Mas nós podemos também fazer aquele café mais suave ou mais fraco, colocando mais água. Então, alguns chamam até de chafé na brincadeira, né? Quando tem muita água. Então, quando a gente faz um café encorpado, com menos água, a gente tem um café o quê? Concentrado. Quando a gente vai fazer um café mais fraco, mais suave, com mais água, a gente faz um café o quê? Diluído. Além desse exemplo, nós podemos também falar sobre o feijão. Quando a gente quer engrossar o caldo, né? Quando a gente quer que o caldo do feijão fique mais grosso, mais espesso, a gente deixa a água evaporar, não é isso? Deixa evaporar mais água. Se a gente quiser diluir o caldo, a gente acrescenta água. Então, aqui nós temos mais um exemplo de concentração e aqui de diluição, tá bom? Bom, na química se utiliza muito esse processo de diluição e concentração das soluções. Então, o que seria diluir uma solução? Diluir significa acrescentar solvente à solução, de maneira que sua concentração diminua, ou seja, a gente acrescenta solvente. Então, o volume vai o quê? Aumentar. E a concentração vai o quê? Diminuir, tá certo? E o que seria concentrar uma solução? Significa diminuir a quantidade de solvente de maneira que a sua concentração aumente. Então, o volume vai diminuir e a concentração vai aumentar. Mas a gente frisou aqui o solvente. Então, diluir ou concentrar é acrescentar ou diminuir solvente e não soluto, tá, gente? Então, a quantidade de soluto, seja em massa ou em quantidade de matéria, que seria o mol, permanece inalterada. Nós não vamos adicionar ou retirar soluto, nós vamos adicionar ou retirar solvente, tá bom? Então, fiquem bem focados nisso aí. Então, vamos lá. Produzindo aqui uma solução de diluição. Nós temos aqui três situações. Ó. Eu tenho aqui a solução inicial, eu vou adicionar solvente e eu vou ter uma solução diluída. A concentração vai ser menor e o volume vai ser maior. E se eu quiser concentrar? Então, eu tenho uma solução inicial, eu vou retirar solvente e aí eu vou ter uma solução concentrada. A concentração vai ser maior e o volume vai ser menor. Normalmente, aqui na concentração, a perda de solvente ocorre por evaporação, por aquecimento. Claro que solventes que sejam inflamáveis, a gente não pode aquecer, como por exemplo o álcool, o éter. Então, se for solvente com inflamável, a gente não pode aquecer, tá? Então, olha só, a massa do soluto e o número de mols permanece o mesmo, tá, gente? Não muda. O que muda é o volume do solvente, consequentemente, o volume da solução. Então, a massa do soluto e o número de mols do soluto não se alteram, tá bom? Então, lembrem-se bem disso. Bom, vamos conhecer aqui como é que seriam as fórmulas. É bem simples, tá, pessoal? Vamos entender aqui. Vamos usar aqui a concentração comum e a concentração em mol por litro. Concentração inicial da solução é o quê? Massa do soluto pelo volume inicial, certo? A concentração, a massa em gramas e o volume em litros. No final, eu vou ter a mesma massa do soluto, o que vai mudar é o volume e a concentração. Então, para eu relacionar aqui, se eu igualar a massa inicial com a massa final, que é a mesma, não muda, porque a gente não acrescentou nem retirou soluto, eu vou ter a seguinte fórmula: concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final, volume final. Então, multiplica o inicial e iguala com o final. É muito simples, tá, gente? Na molaridade,
A concentração em mol por litro é o número de mols pelo volume. Só que o número de mols não muda porque a gente não mexeu no soluto, a gente mexeu no solvente. Então, a molaridade inicial e a final são diferentes e os volumes são diferentes, mas o número de mols é o mesmo. Se eu igualar os dois, igualando aqui as duas fórmulas, eu vou chegar à seguinte fórmula. Molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Tranquilo, gente? Então, essas são as nossas fórmulas. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final, tá bom? Vamos ver aqui como é que seria um exemplo, para a gente entender bem. Aqui uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Preste atenção. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos, deve apresentar a concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias, que pode ser obtida a partir de 500 ml de solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro, é igual a... Se a gente falou em molaridade, nós vamos utilizar essa forma. Molaridade inicial, volume inicial, é igual a molaridade final, volume final. A questão é, vamos identificar aqui quem é a molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Nesse tipo de questão, a questão vai nos dar 3 desses 4 variáveis e vai nos pedir uma. Mas a gente precisa entender aqui o português, tá, gente? Interpretação de texto. Olha a importância. Como é que eu sei quem é a molaridade inicial e a molaridade final? Vamos ver aqui. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro, certo? Então, eu preciso dessa concentração. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias, que pode ser obtida a partir de... Quando a gente vir a partir de, significa que começou aqui. Começa aqui, termina aqui. A partir de 500 ml de solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro. Então, quem é a molaridade inicial, gente? A partir de 500 ml de concentração 18 mol por litro. Então, cuidado aqui com a interpretação. Então, eu vou partir daqui para chegar aqui, tá certo? Quem é o volume inicial? A partir de 500 mililitros. Então, se é a partir de, esse é o nosso volume inicial. Tá bom, gente? Então, presta atenção aí, leiam com calma. Quem é a molaridade final? Eu quero chegar em 4 mol por litro, que é o adequado para as baterias. Então, é a minha molaridade final. E quem é o volume final? Ah, eu não sei, né? Então, aqui, ó, o volume total de uma solução adequada, então, eu quero chegar no volume final. Vamos substituir os valores na fórmula? Quem é a molaridade inicial? 18 mol por litro, vezes quem é o volume inicial? 500 mililitros, igual quem é a molaridade final? 4 mol por litro, vezes o volume final, que eu não sei, tá? Eu apenas substituí os valores, tá, gente? E olha que coisa boa, não precisa transformar o volume para litro, porque quando cancela mol por litro com mol por litro, o resultado vai ser dado em mililitros. Vamos resolver aqui, então. 18 vezes 500 é 9.000, que vai ser igual a 4 VF, tá? 4 vezes o volume final. Eu preciso isolar o volume final. Como é que eu faço isso? Eu passo o 4 dividindo, tá bom? Então, como é que vai ficar? Volume final vai ser igual a 9.000 dividido por 4. Opa, acelerei um pouquinho. Então, 9.000 dividido por 4, pessoal, é 2.250 mililitros. Eu posso transformar para litro? Posso, né? É só eu voltar se eu quiser, tá? Se a questão exigir. Então, eu posso voltar aqui 3 casas com a vírgula e transformar para litro, ou seja, 2,25 litro. Gente, aqui é um exemplo de diluição ou concentração. Vamos ver. A concentração inicial, a molaridade era 18, passou para o final 4. Então, é uma diluição, não é isso? E o volume, que era 500 mililitros, passou para mais de 2 litros, ou seja, a concentração diminui e o volume
aumenta. Então, esse é um exemplo de diluição, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo, tá bom? Para ficar bem claro para vocês. Qual o volume de água que deve evaporar de 600 ml de solução de hidróxido de sódio em AOH, que é conhecido como soda cáustica, cuja concentração é igual a 5 gramas por litro, para que seja obtida uma solução a 60 gramas por litro? Então, aqui a gente está falando de gramas por litro, vamos usar aqui a fórmula da concentração comum. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final. Então, vamos lá para a parte muito importante. A gente precisa conhecer quem é quem, tá? Quem é a concentração inicial? Vamos ler aqui, ó. Qual o volume de água que deve evaporar de 600 mililitros? Então, eu estou partindo daqui. Então, esse é o meu volume inicial. De solução de hidróxido de sódio, cuja concentração é 5 gramas por litro. Então, 600 ml e 5 gramas por litro. Isso é o inicial. Para que seja obtida, se eu quero obter, é porque eu não tenho. Se eu quero obter um celular novo, né? Eu não tenho. Então, para que seja obtida uma solução 60 gramas por litro. Então, isso aqui é o meu final. Eu quero chegar aqui. Eu vou sair daqui para cá. Então, a nossa concentração inicial é 5 gramas por litro. Qual é o volume inicial? Eu tenho que deixar a água evaporar de 600 mililitros. Então, eu tenho a concentração final, 60 gramas por litro. E, é claro, eu não tenho o volume final. Gente, não é obrigado faltar sempre o volume final, tá? Pode ser pedido qualquer coisa. A questão pode pedir a concentração inicial, o volume inicial, a concentração final. Aqui, os exemplos que nós demos acabou coincidindo que todos dois falam de volume final, tá bom? Então, vamos lá usar, vamos substituir os valores. Concentração inicial, 5 gramas por litro, vezes volume inicial, 600 mililitros, igual a concentração final, 60 gramas por litro, vezes volume final, que eu ainda não sei, tá? Então, 5 vezes 600, façam aí. 3.000, tá, gente? Vai ser igual a 60 VF, tá? Para eu deixar o VF sozinho, eu vou ter que passar o 60 dividindo. Então, vai ficar como 3.000 dividido por 60. Quanto é 3.000 dividido por 60? 50 mililitros. Então, gente, eu vou chegar nesse volume de 50 mililitros. Mas é isso que a questão quer saber? A questão quer saber qual é o volume de água que vai ter que evaporar dessa quantidade aqui. Quanto que eu vou ter que evaporar de água, disso aqui, para chegar nisso aqui? Então, prestem atenção. Quando a questão disser qual o volume de água que deve evaporar, você vai encontrar o volume final, mas só que para descobrir o volume de água que deve evaporar, primeiro a gente vai ter que subtrair, porque eu vou sair daqui para cá. Mas quanto de água evaporou daqui para cá? Essa é a questão. Às vezes a questão pede para saber qual o volume de água que deve ser adicionado. Então, você descobre tudo e no final faz uma subtração para saber quanto foi adicionado de água. Entenderam? Dúvidas? Coloquem aí nos comentários, tá? Que eu tenho muito prazer em responder. Então, vamos lá. O volume de água evaporado, quanto é? Quanto é que eu tinha no começo? Quanto é que eu tenho no final? Então, fazendo essa subtração, eu sei quanto de água evaporou. Eu tinha 600 e agora eu tenho 50. 600 menos 50 dá 550 ml. Então, teve que evaporar 550 ml para que a concentração aumentasse para 60 gramas por litro e o volume diminuísse para 50. Então, aqui a gente tem um exemplo de concentração, né, gente? Olha quanto era no começo, olha quanto passou a ser no final. Então, a água evaporou e a solução ficou com concentração maior, ok? Gente, dúvidas, por favor, não deixem de comentar aí, que eu converso com vocês, tiro as dúvidas. Foi um prazer, mais uma vez, preparar essa aula para vocês. Obrigada pela atenção e bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.